argumentação é interessante. Vamos ver o que vocês acham. Aprendemos mais com os erros ou com os acertos? O que vocês acham, pessoal? Aprendemos mais quando acertamos ou aprendemos mais quando erramos? Nas duas circunstâncias a gente está aprendendo. Eu faço uma coisa que deu certo, eu aprendi que aquilo ali dá certo. E se eu faço uma coisa que deu errado, pessoal, eu também percebo que o caminho não é aquele, que deu uma zebrinha. A gente aprende com os acertos e com os erros. Com qual deles a gente aprenderia mais? Pessoal, eu acho muito mais fácil argumentar que a gente aprende mais com os erros. Porque, fundamentalmente, pessoal, o erro traz sofrimento. E o sofrimento o nosso cérebro guarda. Sempre que vocês puderem, na redação de vocês, colocar uma referência, pessoal, um ditado popular, uma frase de um pensador, um poeta, um romancista, um cientista, isso aí vai qualificar muito a redação de vocês. Tem uma frase, pessoal, de um poeta francês, que a frase, pessoal, é assim, ó. Eu vou dizer em português, claro, né? A frase é assim, ó. Ele compara, é um poeta romântico francês, ele compara, pessoal, nessa frase, a vida com uma escola. E aí ele explica, ó, a vida é como uma escola. Uma escola, veja, então, os alunos são as pessoas. Os alunos são as pessoas. As aulas são os dias. Cada dia da nossa vida é uma aula, a gente aprende alguma coisa. Então, vejam, a vida é como uma escola, os alunos são as pessoas. As aulas são os dias. O mestre é a dor. Ó, os alunos são as pessoas, as aulas são os dias, o mestre é a dor e a felicidade é o recreio. O recreio é bem curtinho, era um poeta pessimista, a felicidade é tão curtinha quanto o recreio. Pessoal, vejam, a dor é o mestre, a dor é o mestre. Porque quando a gente sofre, a gente memoriza e aprende muito. Então eu podia começar, né, pessoal, na introdução, lembrando que nós aprendemos observando as pessoas, nós aprendemos, né, pessoal, quando lemos, aprendemos quando ouvimos as pessoas falarem, aprendemos, meus amigos, quando acertamos e também aprendemos com os erros. E aprendemos mais com os erros, porque os erros trazem sofrimento. E sofrimento a gente não esquece. Então, pessoal, lá, respondi a pergunta. Não esqueço, quem faz uma pergunta quer uma resposta. Então, eu comentei que a gente aprende, né, pessoal, quando reflete, quando pensa, quando observa os outros agirem, aprende com os conselhos, aprende com as sugestões, aprende quando acerta e aprende muito também com os erros. Bom, agora, queridos, vejam só, é um tema um pouco abstrato. Então, no desenvolvimento, eu vou fazer 2 parágrafos. E aqui, pessoal, eu vou dar exemplos, ó. A argumentação se faz com exemplos.
veja, a minha tese é de que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Agora, pessoal, vem exemplos, ó. Exemplos. Aquele garoto, aquela garota que está se preparando para o vestibular e comete um erro. Né, pessoal, negligencia, passeia, brinca, faz festa e tal, estuda muito pouco, de repente roda no vestibular, sofre e aprendeu uma lição. Ela sabe que tem que estudar mais. O garoto ou a garota que não se comporta adequadamente numa relação afetiva, o pessoal trai e tal, enfim, trata mal o companheiro, a namorada, o namorado, enfim, de repente acaba dançando, perde o namorado, perde a namorada, sofre, e o sofrimento, né, pessoal, percebe que então tem que ser fiel, tem que ser legal, que um compromisso não é uma coisa permanente. O garoto que começa a dirigir, pessoal, ó, o jovem que começa a dirigir fica impressionado com a sua habilidade no volante e tal, e toca para cá e toca para lá, e curva fechada, não sei o que lá, velocidade, de repente dá uma zebra, um acidente, e aí o que acontece? Sofrimento, pessoas machucadas, despesa, aborrecimento, e ele aprendeu uma lição e não vai esquecer mais, porque o erro, né, pessoal, traz sofrimento, estão vendo? Então, vejam como uma citação, colocar uma expressão, pessoal, de um pensador, de um cientista, de um poeta, de um escritor, dá uma qualidade espetacular ao texto de vocês. Essa frase, né, que a gente coloca na introdução desse poeta francês é fantástica, vejam lá. A vida é como uma escola. Os alunos são as pessoas, os dias são as aulas, a dor é o mestre. E a felicidade é o recreio, que é bem curtinho, tá? E a partir daí, então, né, pessoal, a gente termina a introdução comentando que a gente aprende observando as pessoas, aprende quando ouve, aprende, né, pessoal, quando pensa, aprende quando lê, aprende, enfim, né, quando acerta, mas aprende mais com os erros, porque o erro traz sofrimento, e sofrimento a gente não esquece. E agora, o primeiro parágrafo, a gente, né, pessoal, argumenta com exemplos. E agora pensem um pouquinho, pessoal, no segundo parágrafo, vejam se vocês não concordam comigo. A observação me mostra que não são só as pessoas que aprendem com os erros. Grupos humanos também. Pessoal, as nações aprendem com os erros. Aqui eu vou colocar, pessoal, aqui são pessoas. Né? Dei exemplos, né, pessoal, vários. Agora eu vou colocar, pessoal, exemplos de grupos humanos, de países que aprenderam com erros. Pessoal, vejam lá, a Alemanha e o Japão, no século passado, eram agressivos, promoveram guerras, sofreram para chuchu, terminaram destruídos. E hoje, pessoal, o Japão e a Alemanha nem sequer têm exército, nem sequer pensam em aventuras militares. É só paz. Nunca mais aprenderam o valor da paz. Pessoal, e a gente pode dar tantos exemplos de nações que aprenderam com os erros do passado. Tá ok? Então, não são apenas pessoas. Grupos humanos, nações, também aprendem com erros. Pessoal, a Rússia e a Polônia inventaram uma aventura comunista, empobreceram, acabaram tendo que reexaminar. Os erros do passado ensinam muito. Quantos países, pessoal, se envolveram em ditaduras, foram dominados por ditaduras, e aí o povo percebeu que a democracia é muito melhor. Os erros do passado não ensinam apenas as pessoas, ensinam nações. Queridos, vejam, ó, 2 parágrafos no desenvolvimento, depois conclui. Talvez, pessoal, eu pudesse deixar para a conclusão. Eu posso aqui lembrar que a gente aprende quando ouve as pessoas, aprende, né, pessoal, quando reflete, quando lê, aprende, enfim, né, os filmes nos ensinam tanto. Agora, a gente aprende muito com os erros e tal. E aí, no final, meus amigos, eu deixo para comentar no final que os erros nos trazem lições das quais a gente não esquece tão facilmente, por uma razão, e eu não comentei ainda, eu não estou repetindo,
A conclusão tem que ser uma ideia nova, porque o erro me traz algo que é fundamental, sofrimento. E o sofrimento fica gravado no nosso coração, no nosso cérebro, e a gente nunca mais esquece. Legal, garotada? Vamos dar uma caprichada nas frases. Não esqueçam, a redação tem que ter densidade argumentativa, não é só afirmar. Tu tem que convencer o leitor de que a tua mensagem tem consistência, tá? Legal, queridos, ficamos assim.